Meus proletários, aqui eu vou fugir na casa, é proletário. Com o nosso novo canal, as novidades da JNZ News TV, o que temos a dizer sobre o teu último single, Chuladora? Chuladora é o meu último single que vem de sair, é um grande sucesso, é o sucesso que está a começar. De momento, todos os nossos proletários mesmo gostaram das sonoridades, gostaram do conceito, gostaram da música. E o challenge está a se passar, todo mundo está a participar. Isso já mostra que a música é boa. E o que achas dos outros? Dos outros, não sei, como não frequento outros, mas não sei por que a França, a nível da cultura angolana, não está mesmo a subir do jeito que as coisas deveriam ser. O problema é a França ou o problema é vocês, os artistas? Não, o problema é os artistas, eu acho. Eu acho que é os artistas, né? Não sei porquê, não sei quais são as dificuldades, mas eu acho que quando nascemos artistas, eu acho que mesmo com a dificuldade, você pode subsair, principalmente que hoje em dia a nossa geração tem a facilidade com as redes sociais de poder criar coisas que o mundo pode ver. Acho que é a vontade ou falta de trabalhos também, que as pessoas não trabalham tanto, porque eu sou uma das pessoas que eu não durmo. Pode me mandar, você mesmo tens a prova, eu não durmo 3, 4 horas da manhã, sempre eu respondo, eu não durmo porque eu trabalho toda hora. Agora, falando do vosso label, A2M, agora acabaste de nos tirar Chuladora. Okay. E qual é o próximo single? Já tens uma ideia? Não vamos tão rápido assim, porque Chuladora não faz nem 6 meses sair. Mas o problema é o sucesso. Eu quero dizer, nós já está a bater? Já temos músicas. Eu, principalmente, como estou aqui, posso te dizer, se amanhã um grande label, Sony Universal, vem e me diz que queremos fazer um projeto contigo de 10 músicas, vou lhes sair 10 músicas, porque já tenho músicas. Eu trabalho... Sério? Isso nem baia. Não. Vem no estúdio comigo, eu trabalho. Todos os angolanos que vivem na França que me conhecem vão te dizer, eu trabalho todos os fins de semana, estou sempre no estúdio, faço música, faço. Eu produzo, eu gosto de produzir toda hora. Não pegaste também um mambo para poder, porque tu estás muito rápido. O teu pau é o quê? Qual é o que tu bebes, foste vender quem? Porque também estás muito rápido. É trabalho. Normal é trabalho. Mas os outros também trabalham? Eu trabalho. Tem várias formas de trabalhar. É como nas empresas. Tem pessoa que trabalha, faz aquilo que o patrão lhe diz, faz isso. Eu não espero, eu não sou cantor que está a procurar sucesso. Eu sou cantor porque tenho este dom em mim. Não estou à procura de sucesso. Sucesso como é que eu posso dizer? É o salário de um trabalho realizado, né? Mas eu não sou aquela pessoa que está focalizada no sucesso. Eu sou aquela pessoa que está focalizada em fazer boas obras, bom trabalho. Mas será que já tens uma ideia, por exemplo, um grande concerto em Angola? Isso é obrigatório, isso tem que existir em mim. Isso aqui para todo um filho de uma terra sempre sente orgulho se foi bem recebido no seu país. E assim vai ser que quando? A 2030? Não, só Deus quem sabe. É projeto. Mas só Deus quem sabe. De momento ainda nossa visão é no outro lado. No outro lado? E o que tu tens a dizer para a cultura angolana, que vamos dizer na Europa, se falar França é muito diminuído, porque será que tens também alguns projetos, uns concertos na Europa? É a pandemia que bloqueou várias coisas, porque tinha coisas que já foram lançadas, estavam mesmo lançadas administrativamente, mas com esta pandemia não deu para ser visto, então, para ser realizado, mas eu acho daqui, como as coisas já começaram a andar, já vamos publicar, vamos meter a pensar todo mundo coisas que temos para fazer. Nós sempre temos projetos, temos ideias, temos aquela vontade de fazer muita coisa para a África, não só para Angola, para a África mesmo, porque eu sou africano antes de tudo.
Quer dizer, todo canto do mundo, todo canto de África, eu me sinto no meu país. É por isso que fui fazer um clipe na Tanzânia. Na Tanzânia eu não sou tanzaniano, não conheço ninguém, mas eu fui, não falo nem Swahili, mas eu fui. Desculpa, quando vi esse clipe eu disse, mas esse artista, ele está a pegar meu risco ainda na terra dos outros assim. É mesmo isso. Eu vi na França, a França não é minha terra, eu vi, mas hoje em dia me sinto, eu me sinto francês, eu me sinto todo no meu país. Quer dizer, para o país te amar, você tem que amar o país. Se você não ama aquele país, como é que queres que aquele país, que a história daquele país pode não te amar? Você tem que mostrar interesse para aquele país. E como é que a comunidade angolana, na Europa ou na França, recebe a tua música? A comunidade angolana, não estou muito na comunidade angolana, não estou muito porque a comunidade angolana não me estendeu também a mão, também não fui ao encontro deles. É uma comunidade que, para mim, é meu ponto de vista, é uma comunidade que não ajuda tanto. É por isso que a cultura também angolana não está avançando, é uma comunidade que, não aquela comunidade que tem aquela harmonia, aquela união. E aquela união não tem. E o que é que tu tens a dizer nos responsáveis que gerem isto? Não vamos falar ajuda, se for para dar um toque, um empurrão, o que é que podem fazer? Não vamos só se esconder atrás da pandemia. Eu posso dizer, se Angola é conhecido Angola fora de Angola, eu acho são os pioneiros, são esses artistas, esses músicos que fizeram que no fundo da França ou no fundo ou num quimbo, como dizemos mesmo nós, num quimbo de Portugal, ouviram falar disto, ou na Espanha ouviram falar de Angola porque ouviram uma sonoridade, ouviram uma música e se preocuparam. Mas esse artista vem de onde? Quem ele é? Quando diz Angola, eles vão procurar Angola. Não são a nossa política ou outras coisas que mostrou Angola ao mundo, mas eu acho é a nossa cultura que mostrou Angola ao mundo. E essa cultura foi levada pelos homens que praticam cultura como eu, como os outros. Não, é inovação. Cada projeto tem outra cor e tem outra visão. Não podemos dar toda hora a mesma coisa porque só vão se fatigar. É inovação. Nós passamos tempo, temos a estratégia, tem pessoas que estão no nosso lado só na parte da estratégia. Eles é que pensam, estão a pensar qual é a estratégia que devemos fazer. E tem também os que estão na parte de realização. Qual é o teu lugar, o teu lugar? Como é que tu sentes no nível Kuduro? Vamos falar nível mundial, porque Angola tem, aqui também canta-se Kuduro. Qual é o teu lugar, o teu lugar? Eu sou o número zero. Eu sou aquele filho que quando vem visita em casa os pais escondem. Espera, se tu és o número zero, bom, agora o se bem anda doente e o se bem número o quê? Não sei, eles são o king, são o rei, cada um meteu o nome dele. Eu sou o número zero, eu sou o proletário. Eu sou simplesmente o proletário. E o Nagrele está em número o quê? Ele é o Estado Maior. Ele não tem número. Ele é o Estado Maior. Você escolheste número, eles são Estados, É isso aí. Quer dizer, cada pessoa escolhe aquilo que ele sente melhor se identificar. Eu me identifico como número zero, proletário. A mensagem do mato para ser número zero, para você ficar bem avançado em relação aos outros, é como então? Porque número zero, não sei se podemos quando como os neofons são classement, não sei como podemos contar. Quando aí onde é que está o meu problema? Isso, começa a contar de 0 ou começa a contar de 1? Aí, aí deixa o público responder. Contas de 1 ou começa 0, 1, 2, 3? É que as nossas músicas, todas as músicas que nós temos feito estão nas plataformas digitais, iTunes, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Aí as pessoas podem adquirir as músicas, podem nos soutenir também, mandar mensagem, né, nos apoiar. Estou no Facebook, como todo mundo, temos páginas também no YouTube, que todos os proletários já estão lá. É só bater Fofodi, F-O-F-O-D-G-I, Fofodi, estamos lá. Temos todas as obras que são de boa qualidade mesmo. E estamos a continuar. Mas todas as redes sociais estamos lá. Instagram, Fofodi, Twitter, Fofodi, Spotify, Fofodi, Tá bem, então. E será que é possível alguém, se tem um evento ou um casamento, algo do gênero, convidar também um músico ou artista Fofodi para poder atuar? É possível? Tudo é possível, tudo é possível. É só chamar, ter o manager que é encarregado disto, ele vai dar as condições que nós temos
pedido para deslocar o artista, aí é fácil. Agora, o que é que o Fofodi gosta de comer? Fofodi, a única coisa que ele não come é funs e o porco. Senão o resto eu como. Fofodi não come funs. Um africano que não come funs? Já não como funs porque estou há 10 anos sem comer funs. A minha mensagem é só para todos que gostam da boa música, aqueles também que me conhecem, aqueles que não me conhecem, podem ir ver no nosso canal, Facebook, YouTube, Fofodi. Uma mensagem de apoio, uma mensagem positiva, uma mensagem negativa, sempre mensagem que vai nos permitir a melhorar o que está bem feito, corrigir aquilo que está mal feito. Eu acho apoio de todo mundo, precisamos de apoio de todo mundo, porque eu sou simplesmente um pioneiro, um proletário que está contribuindo na cultura. Só isso. Muito obrigado. Muito obrigado.